Ela parecia falida, desesperada e invisível. Mas a verdade que ninguém podia imaginar estava prestes a explodir. Imagine ser uma mãe solteira, lutando para pagar as contas, ouvindo cobranças e enfrentando despejo, enquanto o mundo acha que você não tem uma chance. Agora imagine que tudo isso é só a ponta do iceberg do que você realmente é capaz de conquistar. A poeira fina flutuava no raio de sol que se infiltrava pela fresta da persiana quebrada do pequeno apartamento, iluminando a miséria silenciosa daquela manhã. O aroma forte de café requentado tentava, sem sucesso, mascarar o cheiro de umidade que teimava em grudar nas paredes descascadas. Ali estava Mariana, uma silhueta tensa contra a luz fraca, a mão tremendo ligeiramente enquanto segurava um celular barato. Ela vestia uma camiseta de algodão desbotada, mas havia uma dignidade estranha em sua postura, um resquício de algo que fora importante. O relógio digital no micro-ondas marcava 10h37. Este era o momento em que o mundo exterior invadia seu refúgio precário. O toque estridente do telefone começou, seco e insistente. Mais uma chamada de cobrança. Histórias como essa não são apenas para ouvir, são para sentir. Siga o Caminhos Marcantes no Spotify, Deezer ou Apple Podcasts e caminhe com a gente por histórias de superação, dor e esperança, porque cada caminho deixa uma marca. Mariana levou o telefone ao ouvido, e a máscara desceu. Sua voz, que momentos antes era apenas um sussurro de preocupação, tornou-se surpreendentemente clara e profissional, tingida com a quantidade exata de arrependimento e a promessa vazia de que o pagamento seria efetuado na próxima semana. A operadora, treinada para ser impessoal, repetiu os termos de juros e a iminência da ação legal. Enquanto a voz robótica discorria sobre multas, o olhar de Mariana se fixou em Arthur, seu filho de 7 anos, que estava concentrado em colorir um dragão em uma mesa de plástico ao lado. Arthur era a razão de sua luta e o único testemunho de sua mentira diária. Sim, eu entendo perfeitamente, Mariana respondeu, forçando um sorriso na direção do filho. Arthur, intuitivo como todas as crianças, levantou os olhos brevemente. Ele não entendia as palavras execução de dívida, mas ele compreendia o súbito aperto na voz da mãe. Ele sabia que o telefone era o inimigo. Eu garanto que resolveremos isso. Estou em busca de novas oportunidades de emprego, mas... Ela fez uma pausa calculada, injetando frustração na frase. A operadora não precisava saber que as oportunidades de emprego que Mariana rejeitava eram, ironicamente, ofertas de consultoria que lhe pagariam fortunas. A operadora e o mundo precisavam acreditar que Mariana era apenas mais uma mãe solteira sobrecarregada, sem meios de gerar renda. O telefone finalmente silenciou. Mariana soltou a respiração que nem sabia que estava prendendo. Seus ombros caíram. Ela levou a mão à têmpora, massageando a dor pulsante que se instalava sempre que a ameaça de despejo se tornava real. A notificação formal, grampeada na geladeira com um ímã de pizza, era um lembrete físico e frio. 30 dias. A cada ligação, o prazo encolhia. Ela se levantou e foi até a cozinha minúscula. A geladeira emitia um zumbido cansado, quase um gemido. Abriu a porta. Luz fraca, quase vazia. Havia um pote de requeijão quase no fim e 2 maçãs amassadas. Que tal um sanduíche de queijo? Campeão? Ela perguntou a Arthur, mantendo a voz leve. Arthur concordou, mas seus olhos azuis esquadrinhavam o ambiente. Mamãe, você vai trabalhar hoje? Ele perguntou. Sua inocência era um punhal no coração de Mariana. Claro, meu amor, ela respondeu, virando-se rapidamente para que ele não visse o brilho de pânico que passava por seus olhos. A mamãe tem que trabalhar muito para que possamos ter aquela viagem de que falamos. A viagem era um cruzeiro que ela prometera quando Arthur completasse 8 anos. Uma promessa que parecia agora uma piada cruel. Mariana preparou o queijo quente na torradeira velha, que chiava e espalhava um cheiro de metal queimado. Enquanto Arthur mordia o sanduíche, ela caminhou até o canto da sala, um espaço improvisado de trabalho. Ali, em contraste gritante com o sofá poído e a estante bamba, repousava um notebook de última geração, um modelo que valia mais do que todos os móveis daquele apartamento juntos. Este era o centro de sua anomalia, o ponto focal de sua mentira. Ela ligou a máquina. A tela acendeu com um brilho azul intenso.
O plano de fundo não era uma foto de família ou paisagens, mas um código abstrato e complexo. Diagramas de fluxo neural. Mariana digitou uma senha longa e complexa. Ela não estava procurando emprego. Ela estava construindo um. O software que preencheu a tela era de desenvolvimento de pontes de linguagem de IA. Um ecossistema que só fazia sentido para mentes treinadas em lógica computacional e branding. Mariana, a ex-executiva sênior de marketing digital, que abandonara o mundo corporativo abruptamente 8 meses antes, estava desenvolvendo em segredo absoluto uma startup de inteligência artificial disruptiva. Seu projeto, codinome Pioneer, era ambicioso, custoso e estava sugando seus últimos recursos financeiros e emocionais. Um pequeno ícone de notificação piscou no canto da tela. Era um lembrete do seu mentor, um investidor anjo em São Paulo. A reunião de avaliação final, a que definiria se ela receberia o aporte inicial que tiraria ela e Arthur do abismo, estava marcada para dali a 72 horas. A pressão era excruciante. Ela precisava se concentrar, mas o ruído de fundo, o espectro do despejo, a geladeira vazia, era um inimigo constante. Ela começou a digitar freneticamente, ajustando algoritmos. "O que é isso, mamãe?" Arthur perguntou, aproximando-se silenciosamente, a boca ainda suja de queijo. Mariana fechou a janela de código em 1 milissegundo, substituindo-a por um e-mail inofensivo sobre currículos. "São apenas formulários chatos, querido. Coisas de gente grande", ela disse, forçando-a a dar de ombros. Ela jamais poderia deixar Arthur descobrir a verdade. O peso da maternidade solo já era grande demais para ele carregar a ansiedade de uma empresa embrionária. O que Arthur não sabia é que o que Mariana estava fazendo ali não era coisa chata. Ela estava na fase final de refinar um modelo de linguagem preditiva que poderia revolucionar a análise de mercado. Ela não estava desempregada por falta de habilidade. Ela estava no isolamento autoimposto necessário para a criação. O luxo de um escritório, de colegas, de um salário. Tudo havia sido trocado pelo sacrifício de tempo e silêncio. Ao meio-dia, o sol já estava alto, e o calor aumentava no apartamento sem ar-condicionado. A tensão pairava no ar. Mariana recebeu outra ligação, desta vez de um número bloqueado, o que significava uma agência de cobrança mais agressiva. Ela ignorou. O desespero estava se transformando em raiva fria, a energia que ela precisava para focar em Pioneer. Ela se forçou a mergulhar nos códigos, buscando o bug que estava atrasando a performance da IA. O detalhe que ninguém percebia sobre Mariana era a maneira como ela tratava o notebook. Não era apenas uma ferramenta de trabalho. Era um cofre. Cada linha de código era uma apólice de seguro para o futuro de Arthur. E neste momento, o cofre estava prestes a se quebrar. Naquela tarde, enquanto Arthur cochilava, exausto do calor, Mariana pegou o celular de novo. Não para ligar para um credor, mas para começar uma gravação de vídeo. Não era para um investidor, era para si mesma. Um desabafo cru e não editado. A única forma que ela encontrava para liberar a pressão acumulada. O áudio estava baixo, a iluminação péssima, mas a emoção era palpável. Este era seu momento de vulnerabilidade, o único lugar onde a ex-executiva podia ser apenas Mariana, a mãe solo que estava à beira do colapso financeiro. A gravação mal começou, e o mistério de sua identidade e o conflito de sua vida dupla estavam prontos para serem explorados. Mariana fixou o celular sobre uma pilha de livros didáticos antigos. O enquadramento mostrava o fundo da sala, que parecia limpo, mas na verdade era apenas estrategicamente organizado para esconder a desordem e a pobreza disfarçada. Seus olhos, que normalmente carregavam o brilho de quem resolvia problemas complexos de bilhões de dólares, estavam agora opacos, marcados por noites insones. "Oi", ela começou, sua voz rouca, quase um sussurro. Ela tossiu, limpando a garganta. Eu só queria registrar isso. Hoje é o dia 237 desde que perdi meu emprego. E o dia 12 desde a primeira notificação de despejo. O termo "perdi meu emprego" era uma simplificação grosseira. Ela não havia simplesmente perdido. Ela havia abandonado a segurança financeira, cansada da política corporativa e motivada por uma ideia que ela sabia ser o futuro. Mas contar a verdade era arriscar a credibilidade. Ela continuou, a emoção crescendo. "Eu sou uma mãe solteira. Eu sou a única fonte de renda. A única parede entre ele e o caos. E eu falhei. Lágrimas começaram a se acumular.
mas ela piscou rapidamente, recusando-se a deixá-las cair. Ela estava exausta de fingir que estava apenas procurando em sites de emprego, quando na verdade estava construindo um motor de busca de conhecimento que poderia valer milhões. A pressão da maternidade solo é algo que ninguém realmente entende, ela desabafou, olhando diretamente para a lente do celular, que era seu único ouvinte. Você tem que ser forte, ter todas as respostas, e acima de tudo, você tem que garantir que a estabilidade emocional do seu filho esteja intacta. Mesmo que seu mundo esteja desmoronando, ela parou de falar. O olhar desviou-se para a porta. Um carro parou lá fora, e ela instantaneamente desligou a gravação, guardando o telefone debaixo do sofá. Ela não queria que ninguém, nem mesmo um vizinho passando, ouvisse aquela confissão. O segredo era a sua única proteção. Quem era aquele carro? A tensão aumentava. Era o proprietário? Um oficial de justiça? Ela ouviu passos na escada de metal. Um som áspero e oxidado. Os passos pararam bem na frente da porta. Mariana paralisou, o coração martelando contra as costelas. Arthur no quarto mexeu-se. O tempo parecia se arrastar. A maçaneta não girou. Em vez disso, houve 3 batidas secas e rápidas. Mariana respirou fundo, tentando parecer calma. Ela abriu a porta apenas o suficiente para ver quem era. Era a senhora Helena, a vizinha do andar de baixo. Uma senhora idosa que sempre lhe trazia flores murchas de seu jardim. Mariana, querida, disse Helena, a voz rouca. Seu telefone tocou, eu ouvi. Aquele toque alto e irritante de novo. Quer que eu te traga um chá de camomila? Você parece pálida. Mariana sentiu-se invadida, mas forçou um sorriso. Obrigada, Helena. É só o estresse da busca de emprego. As oportunidades estão escassas. Ela mentiu, sustentando a fachada de desempregada desesperada. Helena suspirou, compartilhando a dor que ela pensava ser genuína, e voltou para seu apartamento. O alívio foi físico. Uma onda de calor que a fez suar. Ela fechou a porta e encostou-se nela, sentindo a textura áspera da madeira. O incidente reforçou a necessidade de manter a farsa, de preservar a narrativa de sua incapacidade de gerar renda. Se ela estivesse recebendo dinheiro, ou fazendo algo lucrativo, por que estaria prestes a ser despejada? A incongruência seria óbvia. Mariana retornou ao seu canto de trabalho. Aí a esperava. A ausência de dinheiro não era por falta de habilidade. Era um investimento. Cada centavo que ela havia economizado do seu antigo salário de 6 dígitos havia sido canalizado para servidores, consultores de software e propriedade intelectual. Ela abriu o e-mail que havia evitado antes. Era de Tiago, seu antigo colega, agora diretor de marketing da empresa que ela deixara. Tiago escreveu: Mariana, sei que você está tirando um tempo, mas preciso te ligar. A equipe está com dificuldades no lançamento do projeto Fênix. Ninguém consegue replicar sua análise preditiva. O sistema que você montou está falhando sem sua supervisão. Me dê 15 minutos. É urgente. Temos um bônus de recontratação substancial. Mariana sorriu, um sorriso amargo de triunfo contido. O projeto Fênix era um fiasco sem ela. Sua habilidade era inegável. Rejeitar Tiago era rejeitar a estabilidade, mas aceitar era matar Pionier. Ela sabia o valor de sua criação. Ela enviou uma resposta curta e fria. Estou indisponível no momento. Foco total em questões pessoais. Desejo sucesso. Ela mentiu novamente. Desta vez para um profissional que respeitava. O conflito interno era cruel. Como mãe solteira, ela deveria aceitar o emprego seguro e a chance de quitar as dívidas em uma semana. Mas como empreendedora, ela sabia que aceitar era trair a esperança de uma liberdade financeira real e duradoura. Ela precisava de coragem para manter o curso. Naquela noite, o jantar foi arroz com ovo. Arthur comeu sem reclamar, mas a quietude dele era mais dolorosa do que qualquer birra. Ele estava sentindo o aperto. Ela estava exausta, mas a ameaça de despejo não a deixava dormir. Ela reexaminou as métricas. A IA estava falhando em um ponto de inflexão sutil. Precisava de um pequeno ajuste de código neural. Enquanto revisava as linhas de código, ela viu o seu nome no canto da tela, ao lado do ícone do projeto. Doutora Mariana Vasconcelos. Não era apenas uma mulher desempregada, era uma doutora em ciência de dados aplicada, uma das mentes mais brilhantes em seu campo. O contraste era uma bofetada. O diploma enquadrado, escondido sob a cama, e a realidade de seu apartamento decrépito. A noite avançou. Arthur dormia profundamente. Mariana estava imersa no trabalho,
seu corpo alimentado apenas por café e adrenalina. Ela identificou o erro. Não era um erro de código, mas um erro de input nos dados de treinamento, uma falha que ela mesma havia introduzido semanas atrás na exaustão. Corrigir isso levaria horas. No silêncio da noite, o telefone de cobrança tocou novamente, mas ela não ouviu. Sua atenção estava totalmente absorvida pela tela. O desabafo emocional havia terminado. Agora, era a hora da coragem técnica, o tipo de coragem que exigia concentração cirúrgica, enquanto o mundo desmoronava lá fora. Ela estava prestes a entrar no ato 3, onde a pressão atingiria seu pico, e a primeira pista real sobre sua verdadeira identidade seria revelada, mostrando que o desemprego era apenas uma camuflagem para o trabalho de sua vida. À luz da manhã, encontrou Mariana exatamente onde a luz da noite a havia deixado, curvada sobre o notebook. Ela havia corrigido o bug. O algoritmo, antes travado, agora fluía com a velocidade e a precisão que ela esperava. Pionier estava pronto para a demonstração final. Mas a vitória técnica vinha com um custo físico e emocional tremendo. Sua cabeça latejava e ela sentia a garganta seca, áspera. Arthur acordou e a encontrou ali. Ele se aproximou, pequeno e hesitante. Mamãe, você não dormiu de novo? Sua voz era uma censura suave. Mariana fechou o notebook imediatamente. Dormi sim, meu amor. Só acordei cedo para adiantar algumas pesquisas de emprego. Ela se levantou, cambaleando levemente, e abraçou o filho com uma intensidade que beirava o desespero. O cheiro dele, de sabonete infantil e sono, era seu único ancoradouro na realidade. Hoje vamos tomar um café da manhã de verdade, certo? Com ovos de verdade? Arthur perguntou. Mariana fez uma careta. Não havia ovos. Havia uma nota de R$ 20 dobrada em sua carteira, o suficiente para talvez um dia de mantimentos mínimos. Ela tinha que gerenciar o racionamento como um estrategista militar. Hoje vamos ter um café da manhã criativo, ela respondeu, beijando-o na testa. Ela usou o último do pó de chocolate e misturou com água para fazer um achocolatado ralo. Enquanto Arthur tomava o café da manhã, Mariana fez uma ligação. Não era para um credor, e não era para Tiago. Era para o único consultor jurídico que sabia de sua startup. Lúcia, sou eu, Mariana. Eu preciso que você me confirme o status do registro de patente. A demonstração é amanhã. Lúcia, a advogada, respondeu do outro lado da linha com urgência. Mariana, você sabe o preço. O depósito da patente custa R$ 5.000. Você ainda me deve o depósito preliminar de R$ 2.000. Sem esse dinheiro até o fim do dia, a proteção cai. E sem proteção, você não pode apresentar o projeto ao fundo de investimento amanhã. Eles não arriscarão um aporte milionário se o IP não estiver seguro. O ar saiu dos pulmões de Mariana. R$ 2.000. Ela não tinha nem 200. A ironia era avassaladora. Estava prestes a apresentar um produto que valia dezenas de milhões, mas não conseguia pagar o pedágio de R$ 2.000 para entrar na sala. Eu vou conseguir, prometeu a Lúcia, embora não tivesse a menor ideia de como. Ela desligou o telefone e sentou-se na beira do sofá. O som das notificações de cobrança vinha do celular esquecido. Uma pontada no peito. O desespero agora era um hóspede permanente. Ela se perguntou se todo o sacrifício valia a pena. A esperança estava se esvaindo. Olhou para o notebook novamente. O ícone de login mostrava o logo limpo e moderno da Pionier. 3 pontos interligados, simbolizando a fusão de dados e inteligência. O logo era o único detalhe polido em sua vida decadente. A mente de Mariana, capaz de resolver problemas de mercado para gigantes globais, agora se concentrava em um único desafio: R$ 2.000 em 8 horas. Ela quebrou uma das suas últimas regras. Abriu sua conta de e-mail corporativa antiga, adormecida há meses, e procurou pelo contato de Ricardo, um antigo colega que se tornara um pequeno investidor anjo. Nunca quis envolver conhecidos, pois isso revelaria o timing do projeto. Mas agora era tudo ou nada. Digitou o e-mail. Ricardo, é Mariana. Preciso de um empréstimo ponte de emergência. R$ 2.000. Garanto o retorno em 48 horas, com 20% de juros. Antes que pudesse enviar, a campainha tocou. Desta vez não era Helena. Pela fresta da porta, viu o proprietário. Senhor, Valdemar. Um homem grande e impaciente. Ele segurava a notificação de despejo dobrada.
Mariana, disse, a voz sem emoção. Chegamos ao fim da linha. Preciso do apartamento livre até o final da semana. Você sabe que tenho uma família para alimentar também. A humilhação era completa. Ela não podia argumentar, nem mentir sobre a falta de emprego. Não podia dizer, Senhor, em 48 horas serei milionária. Ela era apenas uma mãe solo falida para ele. Por favor, Valdemar, me dê mais 2 dias. Implorou, a voz quase inaudível. Ele suspirou, o som de frustração oprimindo a pequena porta. Você sempre diz isso. Não posso, Mariana. Sinto muito. Ele se afastou, deixando Mariana na soleira, sentindo o mundo girar. Despejo. Ela tinha 72 horas para salvar a empresa. E menos de 48 para salvar seu lar. O sacrifício de hoje estava a um fio de se tornar a ruína de amanhã. Voltou para o notebook, dedos tremendo. Não podia perder tempo com o empréstimo. Precisava de uma solução imediata. O pânico a fez pensar como a executiva de marketing que era. Rápida, implacável, criativa. Abriu a antiga plataforma de freelancers de alto nível, onde meses atrás fizera trabalhos secretos de consultoria para custear os primeiros passos da IA. Havia uma mensagem não lida. Era de uma grande empresa de tecnologia, a Tecnova, desesperada por uma análise de dados complexa. O pagamento? R$ 2.500. Entrega em 5 horas. Era uma armadilha. Mariana precisava de todo o seu foco para a apresentação de amanhã, mas precisava dos R$ 2.000 agora. O amor materno venceu. Ela aceitou o trabalho. Passou as próximas 5 horas em um turbilhão de consultoria, voltando ao seu antigo eu, a executiva que dominava planilhas e análises preditivas. Arthur ficou quieto, observando a intensidade da mãe, o contraste entre a mulher que pedia perdão aos credores e a profissional que manuseava dados com autoridade. Quando o sol começou a se pôr, ela enviou a análise para a Tecnova. 5 minutos depois, a notificação de pagamento chegou. R$ 2.500 líquidos em sua conta digital. Ela respirou. Dinheiro. Imediatamente transferiu R$ 2.000 para Lúcia. A patente estava segura. A exaustão era imensa. Sentiu como se tivesse corrido uma maratona. Mas no fundo, surgiu a primeira faísca de superação real. Ela podia gerar renda. Ela podia resolver problemas. A incapacidade de gerar dinheiro era a maior de todas as farsas. Pegou o celular para finalizar a gravação do desabafo, o vídeo que havia começado antes da crise do despejo. Sentou-se. Respirou fundo. Eu me sinto usada e vazia, ela disse à câmera, forçando a voz para manter a narrativa de falha. Eu tive que fazer um bico. Um trabalho horrível e de alto estresse. Só para garantir que eu não perca a única coisa que me resta. A fé de que posso recomeçar. É tão difícil. Você se sente sem esperança. A manhã da demonstração chegou, trazendo consigo um calor úmido e sufocante. Mariana estava vestida em seu único blazer preto. Impecável apesar do apartamento. Ela havia usado uma máscara de argila caseira para disfarçar as olheiras, e parecia profissional. Mas o tremor em suas mãos era inevitável. Arthur estava na escola, alheio ao drama iminente. O investidor, o senhor. Gabriel Monteiro era conhecido por sua impessoalidade e rapidez em tomar decisões. A reunião seria por videochamada. Mariana montou o cenário. Ela posicionou a webcam, de forma que apenas o fundo da parede branca, limpa e neutra, aparecesse, escondendo a decadência do restante do apartamento. O notebook, agora seu portal para a riqueza, estava ligado e pronto. A campainha tocou. Mariana congelou. A reunião era virtual. Quem poderia ser? Ela olhou pelo olho mágico. Não era Valdemar. Era Tiago, seu ex-colega. Ele estava ali, segurando uma pasta e parecendo desesperado. Tiago bateu novamente. Mariana, por favor. Eu sei que você está aí. O projeto Fênix afundou. Eu preciso da sua ajuda. Eu sei que você estava disposta a sair de férias. Mas não é hora para isso. Ele estava reforçando a narrativa de que ela estava tirando um tempo. Ele não tinha ideia do desastre financeiro que a cercava. A pressão era insuportável. Se ela abrisse, perderia a concentração. Se ignorasse, Tiago poderia ficar e potencialmente atrapalhar a crucial videoconferência que estava marcada para começar em 3 minutos. Mariana ignorou. Sua coragem agora se manifestava como foco de laser. O relógio digital marcava a hora exata. O ícone de videoconferência acendeu. Na tela, Gabriel Monteiro, sentado em um escritório de arranha-céu, com vista para o skyline de São Paulo. Gabriel Monteiro era uma figura austera,
conhecida por investir apenas em startups de altíssimo risco e potencial de retorno explosivo. Senhora Vasconcelos. Gabriel Monteiro disse sem preâmbulos, sua voz profunda e sem emoção. Temos 30 minutos. Apresente o pionier. Mariana respirou fundo. Sua voz de repente recuperou a autoridade de uma ex-executiva. A mãe solteira desesperada desapareceu. Em seu lugar, ressurgiu a doutora Vasconcelos. Ela começou a apresentação. Não era uma apresentação de PowerPoint de marketing. Era uma dissertação técnica de dados. Ela detalhou o modelo de IA, a arquitetura de redes neurais, a capacidade de predição e, crucialmente, o potencial de monetização em um mercado bilionário. Ela usou termos técnicos de alto nível, falando sobre otimização da taxa de aprendizado e arquitetura de aprendizado por transferência. Gabriel Monteiro não parava de digitar em seu próprio teclado. Ele não fez contato visual por 10 minutos inteiros. Mariana manteve a calma, sabendo que ele estava verificando cada métrica em tempo real. Interessante. Gabriel Monteiro finalmente interrompeu, seus olhos encontrando os dela. O desempenho do seu modelo supera o de todos os concorrentes de estágio inicial que avaliamos, mas o desenvolvimento parece ter sido feito sob condições de recursos limitados. Seu IP está seguro? Sim, senhor. Gabriel Monteiro. Protocolo de patente finalizado ontem à noite. E sim, o desenvolvimento foi feito por mim, em tempo integral, sem infraestrutura corporativa, o que prova a robustez da arquitetura. Ela respondeu, a honestidade misturada com um toque de desafio profissional. Gabriel Monteiro sorriu, um leve movimento dos lábios que parecia raro. Senhora Vasconcelos, soube que a senhora era uma das executivas mais bem pagas em seu campo, há menos de um ano. Por que a pressa em construir isso sozinha? Por que não buscar financiamento antes? Por que a renúncia? Esta era a revelação. Mariana havia antecipado essa pergunta. Ela olhou para a tela. Ela não podia mentir. Eu renunciei porque meu trabalho corporativo, embora lucrativo, me impedia de ser a mãe que eu precisava ser. Eu tinha tempo, mas não tinha liberdade. Eu precisava de um propósito maior, ela explicou. Eu não estava desempregada por falta de habilidade. Eu estava investindo meu tempo em construir algo que garantiria que eu nunca mais precisaria escolher entre minha carreira e meu filho. O período de desemprego era o isolamento necessário para garantir que o Pionier fosse 100% meu. Gabriel Monteiro acenou com a cabeça lentamente. A fundação de uma startup de IA é um projeto de alta intensidade. Envolve risco pessoal e sacrifício total. Estou vendo que você compreendeu o preço. E a patente, a propósito, está excelente. Ele fez uma pausa, olhando para a tela com intensidade. O silêncio era tão denso que Mariana podia ouvir a própria respiração acelerada. O clímax se aproximava. Estamos dispostos a oferecer o aporte. O fundo Zenith Ventures investirá 3 milhões de reais na rodada Seed, em troca de 20% de participação. Incluímos um salário executivo imediato para a senhora, doutora Vasconcelos, garantindo cobertura de quaisquer pendências financeiras e a infraestrutura necessária para o seu trabalho. 3 milhões de reais. Aquele número ecoou na mente de Mariana, um som alto e impossível que apagou o chiado da torradeira e o rangido do assoalho. A suposta incapacidade de gerar renda havia se transformado em um aporte milionário. Aceito, Mariana disse, sua voz firme, sem um único sinal da tensão que a corroía por meses. Gabriel Monteiro sorriu novamente, desta vez mais abertamente. Parabéns, doutora Vasconcelos. O contrato será enviado agora. A primeira parcela, um cheque de 500 mil reais, será depositada em até 4 horas, assim que a senhora assinar a documentação digital. O peso do sacrifício e o medo de ser despejada evaporaram instantaneamente. Ela não era mais uma mulher desempregada. Era a CEO de uma startup milionária. O desemprego era o casulo. A borboleta havia acabado de emergir. Mariana desligou a chamada, os dedos tremendo sobre o teclado. Ela não conseguiu conter o som. Um grito silencioso de puro alívio. A tela mostrava o contrato de investimento. Ela o leu rapidamente, seus olhos treinados absorvendo os termos. Estava perfeito. Ela anexou sua assinatura digital, com a precisão de quem estava assinando um decreto de liberdade. 4 horas depois, o e-mail de confirmação chegou. Assunto: transferência concluída. 500 mil reais creditados. O dinheiro estava lá, real,
tangível, a prova de que a esperança silenciosa havia dado frutos. O próximo passo era a vingança doce e a resolução completa de seu conflito. A primeira coisa que Mariana fez com o dinheiro não foi comprar um carro ou alugar um escritório luxuoso. Foi buscar Arthur na escola. Ela o esperou no portão, de pé, ereta, o blazer preto e a postura profissional em contraste com as outras mães que vestiam leggings e tênis. Quando Arthur a viu, ele correu para ela, abraçando suas pernas. "Você conseguiu um emprego, mamãe?" Ele perguntou esperançoso. Mariana sorriu, um sorriso genuíno que não tocava seus lábios há meses. "Eu consegui algo muito melhor, meu amor. Eu consegui a nossa liberdade." Eles voltaram para o apartamento. O sol da tarde entrava pela persiana quebrada. O ar ainda era quente, mas agora Mariana sentia a brisa da mudança. Mariana sentou-se à mesa, pegou sua caderneta de dívidas, cheia de números vermelhos e nomes de agências de cobrança. Ela ligou o notebook novamente. Em menos de 20 minutos, ela fez todas as transferências pendentes. Ela ligou para a agência de cobrança de empréstimos, a mesma que a havia atormentado diariamente. A mesma voz impessoal atendeu. "Gostaria de falar sobre a conta de Mariana Vasconcelos." Ela disse, sua voz calma e carregada de autoridade. "A senhora tem 3 dias úteis antes de iniciarmos a ação legal. Qual é a sua intenção de pagamento?" "Minha intenção é quitar integralmente o saldo de R$ 87.000 agora mesmo." Ela respondeu. Houve um longo silêncio no outro lado da linha. A operadora, acostumada a súplicas, ficou sem palavras. "Quitação integral?" "Preciso verificar." Mariana esperou, paciente, enquanto a operadora passava por toda a burocracia. "Confirmação de pagamento efetuado. Saldo 0." A voz voltou, agora com um tom de respeito quase servil. Mariana desligou. Ela riscou o nome da agência com uma caneta permanente. A última ligação foi para o senhor Valdemar. Ele atendeu, impaciente. "Valdemar, sou eu, Mariana. Eu gostaria de informar que, em vez de ser despejada, eu gostaria de lhe comprar o apartamento." Valdemar gargalhou no telefone. "Mariana, você está me fazendo uma piada cruel. Eu sei que você está desempregada. Eu não estou desempregada. Eu sou a CEO de uma empresa de tecnologia que acabou de receber um aporte de R$ 3 milhões. Ela disse, a voz como aço. "E eu quero comprar este apartamento, onde meu filho se sente seguro. Diga-me seu preço, e eu assino o cheque amanhã. O pagamento será à vista." O silêncio de Valdemar era a prova final de que a percepção externa da jornada de alguém era quase sempre uma miragem. Mariana não esperou pela resposta. Ela desligou o telefone e olhou para Arthur, que estava montando um castelo de blocos. "Mamãe, a gente vai se mudar?" ele perguntou, a pergunta carregada de medo da incerteza. Mariana se ajoelhou e o abraçou, sentindo a plenitude de sua superação. "Nós vamos, meu amor, mas não porque temos que ir. Vamos nos mudar para um lugar onde possamos respirar. Mas este lugar, este pequeno e velho apartamento, este foi o nosso campo de batalha, e nós vencemos aqui." O desabafo que ela havia gravado, o vídeo da mãe solo à beira do colapso, ela nunca o postou. Não era mais necessário. Sua história não era de falha, mas de astúcia e sacrifício estratégico. A gravação, que parecia um lamento de incapacidade de gerar renda, era na verdade a história de uma ex-executiva se reinventando e usando o desemprego como a mais inteligente das camuflagens. Naquela noite, ela olhou para a notificação de despejo grampeada na geladeira. Ela a arrancou. Ela pegou a caneta e, em letras maiúsculas, escreveu: "Quitado." A lição estava clara. Nunca se deve julgar a jornada de alguém pela capa. O sacrifício de hoje, a mentira necessária, a coragem de isolamento, tudo havia sido transformado na liberdade de amanhã. Mariana, a doutora Vasconcelos, havia provado que a verdadeira força de uma mãe solo não estava na busca por uma vaga, mas na capacidade de construir o seu próprio império. A luz fraca do sol poente inundou o apartamento, e pela primeira vez em meses, havia mais do que apenas a poeira flutuando no ar. Havia esperança concreta, a promessa de um futuro construído tijolo por tijolo, e linha de código por linha de código. O ciclo estava completo, a dívida paga, e a família estava salva.